Olá, cidadãos! Não foi com tanta surpresa assim que presenciamos, com a flexibilização do comércio em algumas cidades do Brasil, o desrespeito às regras por parte considerável da população. E foi com absolutamente nenhum espanto que presenciamos o abuso nos discursos do vídeo que viralizou pela reportagem do Fantástico, no qual dois cidadãos, como eu e você, tentam humilhar um fiscal da vigilância sanitária com frases do tipo: "A gente paga você." E "Cidadão não, ele é engenheiro civil, melhor do que você." em um país cujo início e continuidade da colonização foi à base de exploração e que, inclusive, foi um dos últimos países a abolir, pelo menos no papel, o uso de mão de obra escrava, nós já estamos muito bem acostumados com o manda quem pode, obedece quem tem juízo. A famosa carteirada ou abuso de autoridade, crime inclusive tipificado pela Lei 4.898/65, são tão naturalizados no Brasil quanto o gato da energia elétrica e o sushi de salmão cru com maionese. Entretanto, como tudo no Brasil, existem camadas mais profundas a serem analisadas aqui. Eu quero dizer, o que acontece quando o abuso de autoridade é praticado por uma pessoa que sequer tem autoridade? A desigualdade social aprofundada no Brasil gera esse tipo de anomalia. Em um país no qual um direito básico de qualquer cidadão, como é o acesso à educação de qualidade, se torna privilégio de alguns poucos, ele acaba virando então moeda de troca por poder. O doutor, a chefia, o capitão, o magnata, essa massa, nesse caso de classe média, porque elite de verdade não fica se amontoando em boteco no meio da rua, que fez dívida no banco para pagar faculdade privada e aliena-se da própria condição de assalariado para pressupor que vale mais porque teve, eventualmente, acesso a mais oportunidades. Valer-se de um privilégio, seja ele qual for, para conseguir qualquer tipo de vantagem, é uma prática tão antiga no Brasil quanto a sonegação de impostos, que ocorre desde a época das capitanias hereditárias. Toda a história do Brasil foi pautada no uso de autoridade política ou econômica voltada para a extrapolação dos limites desse poder e, finalmente, para a opressão de quem é mais fragilizado. Mas esse fenômeno da soberba da classe média brasileira, que sequer tem poder econômico ou político, é mesmo algo curioso e fruto, novamente, dessa dicotomia de um país desigual, que tem muita gente rica de um lado, muita gente pobre do outro, e uma parcela meio perdida ali no meio que é mais parecida com o pobre, mas morre de vergonha disso e, portanto, tenta imitar a elite de todas as formas possíveis, inclusive em seus péssimos hábitos e cafonices, como a carteirada, mesmo sem ter carteira. Afinal de contas, o Brasil é um desses países que gente que mora num cômodo de cozinha germinado de aluguel tem empregada doméstica para limpar a sua privada. Um país cuja classe trabalhadora defende os interesses das grandes corporações. Um país que gente que nunca nem passou perto de ter uma ação na Bolsa de Valores sai por aí apoiando Estado mínimo e neoliberalismo. Para além das coisas óbvias, Educação, civismo, senso de comunidade. falta a essas pessoas consciência de classe. Entender que eles não são apenas parte do problema Brasil, mas são vítimas dele, junto com a classe mais pobre. A breguice aqui está nessa necessidade de afirmação de superioridade em relação a quem quer que seja, por parte de uma classe média que pode até ter diploma, mas é culturalmente e educacionalmente medíocre. O que falta essas pessoas assimilarem é que no microcosmo patético no qual elas estão inseridas, elas têm essa predisposição ilusória de poder. Mas no esquema maior das coisas, no esquema que realmente importa, elas, assim como eu, nada mais são do que massa proletária, explorada, latina, mestiça e sem nenhuma capacidade decisória no rumo do mundo. O status máximo que esses dois cidadãos vão conseguir atingir no momento é servir de entretenimento gratuito a uma elite soberba, cheia de poder de verdade, que vai estar assistindo os dois bobos da corte pela televisão do seu iate particular,
tomando uma taça geladíssima de Dom Perignon Brut Vintage, enquanto riem da classe média pobretona, desesperada por uma cerveja no copo americano e uns petiscos baratos numa esquina suja do Leblon, enquanto comentam alegremente uns com os outros, limpando a boca de queijo brie e damascos em seus guardanapos de pano bordados com as suas iniciais e pensando: Ah, mas que coisa mais engraçadinha. Esses dois aí pensam que são elite. tchim, tchim.